Olá, tudo bem? Prontos para aprender um pouco mais hoje? Estamos no segundo passo para viver uma vida de impacto, a oração. E hoje trataremos aqui sobre como cultivar uma vida de oração. A palavra de Deus nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não há dúvidas de que Paulo foi um homem que fez a diferença em seus dias. Não é segredo que a influência dele se estendeu para além do seu tempo, através dos séculos, até a igreja de hoje. Na Bíblia, o valor que Paulo dava à oração tem muitas evidências. Parece que quanto mais ele se envolvia no serviço do Senhor, mais tinha uma vida de oração. Orando em meio a uma vida ocupada. A vida de oração de Paulo fica muito clara nas epístolas que ele escreveu na prisão. Alguns acham que o confinamento não deu a Paulo muitas alternativas além de orar. E eu creio que devem imaginar algo dizendo mais ou menos assim: já que não tenho mais o que fazer, vou orar? Não, jamais não foi isso que Paulo fez ou sequer pensou. Isso não é verdade. Como vimos no estudo de ontem, os nossos compromissos são muito usados como desculpa para não orarmos. Porém, na verdade, não é a nossa agenda que nos impede, e sim a nossa falta de entendimento sobre a importância da oração. Deixamos de interceder porque não achamos que isso seja tão necessário. Em vez de impactarmos pelo poder da oração, tentamos influenciar pela força física. Arregaçamos as mangas e nos ocupamos usando o próprio poder, em vez de usar o poder de Deus. A mensagem de Paulo para nós é que não deixemos que a vida ocupada nos impeça de orar e que, portanto, precisamos da oração. Querido, você precisa da oração. Assim como as pessoas pelas quais Paulo orou, outras também precisam da sua oração. Talvez a razão pela qual a sua própria vida seja tão ocupada e muitas vezes fique fora de controle, seja porque você não reserva tempo de oração para discernir as prioridades de Deus. Orando por direção. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar que quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, terá pouca influência positiva em outras vidas. A maioria das pessoas, elas já não tem noção mesmo de qual caminho seguir, então não precisa de alguém que não saiba onde vai apontando a mesma direção para elas, ou seja, nenhuma. Paulo viu a direção de Deus quando se converteu no caminho de Damasco. Enquanto ele tremia e protegia os olhos do brilho ofuscante da glória de Cristo, ele perguntou: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Orar por direção nem sempre significa o recebimento imediato de um pacote fechado de instruções, não. Se você quer mesmo confiar na sabedoria e na direção de Deus, a oração diária por orientação será parte da sua vida, esperando com paciência enquanto o Senhor, ao longo do tempo, revela a vontade dele para você. Orar com frequência não é sinônimo de respostas rápidas, não. No caso de Paulo, mais de 3 anos se passaram até que ele fosse mandado pelo Espírito Santo a partir da Antioquia para a primeira de suas 3 viagens missionárias.
Sem dúvidas, houve outras situações nos poderosos anos do ministério de Paulo em que Deus respondeu a algumas de suas orações de forma imediata, sim, mas a outras não. Orando por sabedoria. Ao orar, não queremos somente buscar a direção de Deus, mas também a sua sabedoria para quando chegarmos ao nosso destino. Quem melhor para nos instruir do que Deus, que é a fonte de toda sabedoria? Querido, você está passando por problemas ou provações? Está em um dilema na sua vida profissional? Precisa de sabedoria para lidar com filhos, familiares, situações domésticas ou amigos? Está lutando com algumas questões em sua vida? Se a sua resposta for sim, o que você está esperando? Deus lhe prometeu sabedoria. Veja a promessa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Colocando o poder de Deus em ação. Como se tornar o homem influente que o Senhor deseja que você seja. Como identificar a sua parte no cumprimento do plano de Deus na sua vida e na vida da sua família, amigos, igreja e quem sabe no mundo. Como posso ser mais fiel e assíduo na minha vida de oração? Você faz essa pergunta a mim? Querido, comece a colocar o poder de Deus em ação na sua vida, seguindo as seguintes sugestões. Deseja um crescimento espiritual maduro. A maturidade não acontece sozinha. É preciso querer e fazer a sua parte. Estabelecer um tempo para a oração e se disponibilizar para isso depende de você. Fale com Deus durante todo o dia. Você pode orar no carro, no chuveiro, fazendo exercícios, caminhando. O que importa é ficar mais íntimo, mais próximo de Deus. Estabeleça uma meta inicial. Comece orando 5 minutos por dia ou acrescente mais 5 minutos se você já ora regularmente. É óbvio que quanto tempo mais você passar orando, mais você terá tempo de apresentar os seus pedidos a Deus, obtendo mais respostas. Que você esteja convencido, querido, de que a oração é primordial para uma vida de impacto. Na verdade, talvez você se pegue pensando no fato de oração ser o passo mais importante para se fazer a diferença. Por quê? Porque só Deus pode responder a orações. E a oração feita com fé e de acordo com a vontade de Deus reunirá o poder e as forças do Todo-Poderoso. Isso é impacto. Que Deus te abençoe. Que cristão não deseja viver tão poderosamente como o apóstolo Paulo? Pensando nisso, o Recado do Coração de Deus, junto com o Shopping do Povo, traz mais uma promoção para você. Eu Quero Viver para Cristo como Paulo, de Jim George. Um livro que levará você a viver uma vida de impacto, tornando-o alguém que faz a diferença. Adquira agora mesmo seu exemplar por apenas R$ 29,90 mais frete pelo site, telefone ou visite uma de nossas lojas. E nas compras acima de R$ 99,90, o frete é grátis para todo o Brasil. A parceria do Shopping do Povo e Recado do Coração de Deus vem mais uma vez para abençoar sua vida.